Eu sou Kátia de Gaia, este é o programa Fator Paranormal, mais um capítulo sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou contando a vocês desde o princípio, me falando sobre a minha infância, sobre a minha visão sobre a paranormalidade, como tudo isso começou. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha fase de descobertas, dos meus 7 anos até os meus 9 anos de idade, até um pouquinho mais. Mas eu queria que vocês compreendessem que foi uma das fases mais importantes da minha infância, porque ela é muito rica em casos que aconteciam comigo. Como eu disse lá no prefácio, eu era uma criança muito questionadora e eu me tornei mais questionadora ainda, porque eu era uma criança assim, muito elétrica, muito ansiosa, muito perspicaz, muito observadora, tinha aquela fala rápida e era muito interessante porque os amiguinhos, né, na fase escolar, eles se aproximavam de mim, parecia que eles queriam ouvir alguma coisa. Porque qualquer pessoa que tinha problema vinha contar para mim. Então imagina que lá, desde pequenininha, qualquer coisinha, as crianças vinham chorar comigo. Vinham contar os problemas que eles tinham com os pais, com os amiguinhos, para mim. É como se eu apaziguasse, é como se eu falasse alguma coisa diferente para eles e os acalmasse. Isso é um dom, eu acredito, né? De acalmar, de apaziguar, de dar um caminho, de dar um direcionamento. E não é por acaso que eu hoje trabalho dentro das minhas orientações e desde que eu me conheço mesmo, ajudando as pessoas ou até procurando entendê-las. Então, na minha fase estudantil, né, o período escolar ele foi marcado por muitas coisas, assim, as turminhas, aquelas turminhas que falavam muito sobre as coisas mágicas, né? Vocês sabiam qual era meu apelido desde o jardim de infância? Morgana. Todo mundo me chamava de bruxa. Gente, eu não fazia nada demais, mas eu falava uma coisa, eu falava, acontecia. Eu tinha uma amiguinha que era impressionante. Ela parecia uma sombra, né? Ela não saía de perto. Tudo que eu fazia, ela repetia. Mas tudo que eu falava, ela não conseguia compreender por que eu falava aquilo. E se você me perguntar se eu lembrava o que eu falava, eu não lembrava depois. E a pessoa ainda olhava para mim e falava, mas você lembra que você me falou? Não. E hoje, também no meu dia a dia, tem coisas que as pessoas me falam, eu não lembro. Então eu sempre tive essa válvula, né, de escape, de falar, eu era aquele instrumento de falar, e no mesmo momento eu tinha a inconsciência. Não guardava aquilo para mim, porque eu não ia usar aquilo contra a pessoa, ou a meu favor contra alguém, ou a meu favor, sei lá, eu fui esquecendo. E os amiguinhos sempre chegando, né? Aquela pessoa assim, arroz de festa. Onde eu estava, tinha um monte de gente ao redor e às vezes eu via através das pessoas. Era como ter um olhar que atravessa alguém. Você vê luzes ao redor das pessoas, eu via muitas luzes, e aí eu comecei a descobrir as cores das pessoas, né? Então, eu sentia cheiro das pessoas, e certos cheiros assim, típicos
para mim, eu sabia que aquela pessoa ela não era boa. Então, olha só a minha noção, né? Então, aquele cheiro assim meio de inseto, um cheiro de podre, cheiros ruins mesmo, me afastavam das pessoas. E eu tinha muita delicadeza, às vezes, para falar para a pessoa que não me interessava, às vezes, ter amizade com ela, e as pessoas não entendiam. Porque como eu era aquela pessoa que ria fácil, que tinha sempre bastante amiguinhos ao redor, não queria perder minha amizade. Então, eu buscava fazer com que as pessoas entendessem que hoje eu estava com você, mas amanhã eu não podia estar. Então, não tinha muito apego. Eu conversava com você, com aquele. Era interessante isso. Uma outra coisa que também acontecia na escola é que eu adorava os professores. Então, tudo que eu buscava aprender em aula. Porque estudar em casa para mim era difícil. Então, o que eu tinha que aprender, minha aprendizagem era ali, com o meu professor, sentando na frente dele, conversando com ele, questionando, né? Porque meus questionamentos também passaram para essa fase estudantil. Meus professores falavam que todas as reuniões, né, que eu falava muito. Então, eu realmente, além de prestar atenção no professor, eu conseguia bater papo com esse, com aquele. Então, essas coisas eram muito interessantes. Vocês também tinham isso? Sei lá, vocês lembram, assim, de que muitas coisas, ter essa visão de várias coisas ao mesmo tempo e conseguir fazer várias coisas, isso também é um dom. E tem pessoas que são muito lineares, né? Eu sempre fui muito múltipla, muito dinâmica. E os professores não entendiam como eu conseguia, às vezes, lidar com tudo isso e lembrar o que estava ali, o professor falando, porque eles me repreendiam. E foi acontecendo. Eu era aquela criança que adorava estudar, não ficava em recuperação, tirava boas notas. Eu só tinha dificuldade com uma matéria, né? Coisa que a Cris não tem. Matemática. Eu falo para ela que é uma dádiva, mas assim, português eu não estudava para a prova, inglês eu não estudava, história eu não estudava. E aí entra uma situação muito legal, porque as pessoas muitas vezes questionam sobre alguns locais que eu falo, né, como se eu tivesse conhecido. E era bem interessante, porque alguns lugares para mim, o mais marcante nos meus estudos, e é como se eu soubesse mesmo o que acontecia lá, era o Egito. E eu falava para minha mãe, eu vim de lá, sabia? Eu sempre tive essa ligação com o Egito. E eu falava para ela que um dia eu ia voltar, ia para lá e que eu ia ter minha vida lá. Isso era interessante. E quando eu tinha os estudos em cima disto, para mim é como se eu tivesse realmente vivido e tive acesso a esse lugar tão maravilhoso que vocês sabem que eu amo de paixão, que traz essa minha conexão. Então eu acredito que eu seja uma pessoa, né, que viveu lá várias vezes, do karma egípcio. Eu gosto muito de lá. E você? Tem também essa sua interação com lugares interessantes assim? Então, tem que questionar. Às vezes nós conhecemos coisas, lugares, e tem aquele déjà vu bem interessante, e vem, né, as coisas daquele lugar, você tem aquele padrão de ressonância, como se as lembranças viessem dentro de uma forma muito grande. Então procure descobrir isso, procure pesquisar mais sobre isso, porque com certeza se você se ver frente a frente com este local, ou se você visitar esses lugares, você vai ter lembranças, você vai ter aportes muito importantes que podem servir até para esta tua vida. Preste atenção, nada acontece por acaso. Como eu tenho certeza que na minha vida o Egito não foi por acaso. Bem, este é mais um capítulo da minha vida
e vamos continuar o Fator Paranormal na próxima. E te aguardo. Tchau, tchau.